Você vai ver agora no Jornal da TVTC. Artung inaugura calçamento de ruas e autoriza a retomada de asfalto em estrada rural em Pedro Canário. Você vai acompanhar uma entrevista ao vivo no estúdio com o governador. Paulo Artung visita a rede TC de comunicações e vai prestigiar daqui a pouco no CEP o coquetel de apresentação ao mercado da TVTC, a nova televisão de São Mateus. E você vai ver também: aumento na transmissão do vírus HIV preocupa Parlamento Capixaba. Um representante dos pacientes relata dificuldades no tratamento. Clima tranquilo é um atrativo a mais para quem se encanta com as particularidades de Guriri. Atenção à saúde dos olhos. Oftalmologista orienta a procura de profissional autorizado para indicar lentes de contato. Quarta-feira, 30 de março. O Jornal da TVTC está começando. Boa noite. O governador Paulo Artung autorizou na tarde de hoje a retomada do asfaltamento da Estrada de Floresta do Sul, em Pedro Canário. A obra faz parte do programa Caminhos do Campo, da Secretaria Estadual de Agricultura. Além disso, Artung inaugurou o calçamento de ruas nos bairros Santa Rita, Colina, Felinto Damião e Novo Horizonte. O secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, e os deputados estaduais Gildevan Fernandes, Raquel Lessa e Rafael Favato acompanharam o governador na agenda. A cobertura completa das agendas do governador no Norte Capixaba você acompanha amanhã no Jornal da TVTC, edição do meio-dia. E depois dessas solenidades, em Pedro Canário, o governador Paulo Artung veio visitar a sede da rede TC de comunicações. Ele conheceu as instalações da TVTC, recebido pelo diretor-geral Márcio Castro, pelo diretor de redação Antônio de Castro, pelo diretor de produção Eduardo Ferreira, pelo diretor administrativo Alexandre Castro e a equipe de colaboradores da rede TC. E é com muita satisfação que nós vamos entrevistar aqui ao vivo, agora aqui no estúdio do Jornal da TVTC, o governador Paulo Artung, a quem damos a nossa boa noite. Obrigado pela presença, bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, André. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui ao lado de vocês. Quero aproveitar para saudar essa conquista, né? O jornal Tribuna do Cricaré é uma marca importante de São Mateus, do norte do nosso estado, e virou a marca importante da comunicação no nosso estado. Já deu muitos passos importantes e agora dar mais um passo, um passo gigantesco agora, fruto das novas tecnologias, das novas possibilidades que nós temos no mundo da comunicação, e coloca de pé a TVTC como mais um instrumento de informar, como mais um instrumento de fazer o bom debate, de divulgar, né, divulgar as boas ideias, divulgar essa potencialidade enorme que nós temos no norte do estado, aqui em São Mateus, aqui em Guriri. Quer dizer, muita coisa que os capixabas conhecem pouco, os brasileiros conhecem pouco. Hoje a internet, que é uma rede mundial de computadores, permite que a gente disponibilize esses conteúdos estado afora, Brasil afora, mundo afora. Então, assim, é extraordinário poder vivenciar aqui como governador do estado, mas acima de tudo como um cidadão que torce muito pelo Espírito Santo, vivenciar esse passo importante que um grupo de comunicação regional que vem trabalhando e dando duro há muitos anos, né, que eu percorri agora a estrutura novamente, conversando com funcionários que estão aí há 12, 15 anos lá na labuta, junto com a equipe, e hoje dá esse salto importante. Eu quero aqui saudar como cidadão e como governador do estado. Estou muito feliz, acredito que vocês estejam muito felizes. Eu já recebi conteúdo que vocês produziram aí nas últimas semanas, conteúdo seu, vendo você já com essa simpatia, apresentando o jornal. Então, assim, eu quero desejar muito sucesso, que Deus proteja o trabalho de vocês e que possa ter vida longa esse trabalho e possa servir, né? Eu acho que a comunicação é isso, servir de um instrumento entre a população, entre o cidadão, entre as autoridades, entre os diversos elos da sociedade, para que a gente produza aí uma sociedade melhor, com ética, com decência, com boa gestão, com bom planejamento.
Eu acho que é isso que os brasileiros, mais do que querem, merecem ter, né? E vale para os brasileiros, vale para os mateenses, para a turma do norte do estado e para os capixabas, né? Ok, vamos falar mais sobre a Rede TC, a TV TC daqui a pouquinho, mas gostaria que o senhor comentasse essas agendas de hoje em Pedro Canário, inaugurando obras, dando ordem de serviço para a retomada de obras, a importância delas. Eu comecei, André, a agenda hoje lá em Linhares, né? Assim, eu tive agendas cedo lá no gabinete, depois fui para Linhares para um ato importante, não só para Linhares, para toda a região norte do Espírito Santo, onde nós temos a região que está dentro da região da Sudene. Nós lançamos um produto novo do Banco do Nordeste. Eu tenho trabalhado para aproximar muito o Banco do Nordeste do nosso estado e da região norte do estado do Espírito Santo. O Banco do Nordeste lançou lá em Fortaleza, há poucos dias atrás. O nosso governo estava representado no ato pelo secretário José Eduardo, que é o nosso secretário de Desenvolvimento, e agora eu fiz questão de estar pessoalmente, hoje, com muitos empresários do norte do estado, com muitos empresários lá de Linhares, mas isso vale para toda a região norte do estado, no lançamento do cartão, né? Hoje a gente tem um cartão BNDES, eu acho que é a melhor forma de eu dizer, quer dizer, nós já nos acostumamos com o cartão BNDES, onde o empresário pode comprar matéria-prima, pode comprar máquinas, equipamentos, pode até fazer a sua relação com o seu cliente e assim por diante. No mesmo formato do cartão BNDES, agora foi lançado o cartão do Banco do Nordeste, que é o FNE, é o Fundo do Nordeste. Então, o cidadão, o empresário, né, que tem o seu negócio, vai ter acesso direto a esse recurso de uma maneira desburocratizada, que essa é a vantagem, porque é ágil o acesso, quer dizer, isso em qualquer tempo, André, é muito bom, né? Qualquer tempo. Se tivesse hoje um vento a favor, né, na economia, já seria bom. Imagina com esse vento que está no peito da gente, um vento contra uma crise monumental que nós estamos vivendo no Brasil, de gravíssimas proporções. Então, é muito importante. O que os diretores do Banco do Nordeste anunciaram lá? Eles querem fazer uma operação no Espírito Santo, aqui no norte do Espírito Santo, esse ano, de aproximadamente 500 milhões de reais. É dinheiro, né? É um dinheiro significativo, é uma operação significativa, é R$500 milhão, né? Então, assim, e eles querem avançar as operações no norte do Espírito Santo para, num futuro próximo, ter uma superintendência do Banco do Nordeste no norte do Espírito Santo, que é um desejo nosso, é um desejo do nosso prefeito Boroto, das nossas lideranças empresariais do norte do estado. Então, a gente pode colocar isso de pé. Então, eu fiquei, assim, foi uma solenidade muito boa. Saímos de lá e fomos para Pedro Canário. Então, em Pedro Canário, nós demos, assim, 3 passos importantes. Inauguramos obras de urbanização, vimos lá a população que foi contemplada com calçamento, com calçada cidadã, com um conjunto de benefícios muito alegre e muito satisfeitas, né? Mas demos 2 outros passos importantes. Retomamos uma obra do Caminhos do Campo até Floresta, aproximadamente 10 quilômetros, uma obra que tem um papel importante. O nosso secretário Otaciano defendeu muito essa obra dentro do governo. Você sabe que agora o dinheiro está muito curto, né? Cada obra que a gente vai decidir tem muito debate, não tem muita folga, né? O dinheiro é curto, você tem que discutir não só a prioridade, é a prioridade da prioridade. Então, o Otaciano, que de certa forma foi criado aqui na região, né? Nós temos um secretário de Agricultura daqui da região, quer dizer, que foi criado lá em Cristal. Ele defendeu muito como uma ideia de que isso vai formar um vetor de desenvolvimento na região, né? Para desenvolver mais a agricultura, diversificar a agricultura da região, né? Sabe, ampliar da nossa tradição de produção de cana-de-açúcar, de gado, de corte de leite, para um avanço de fruticultura, para outras ações, como um desenvolvimento melhor da silvicultura e assim por diante. Então, nós demos ordem de serviço nessa obra e, ao mesmo tempo,
o Rio Itaúnas vai passar a ser estudado a partir de hoje. Nós demos também essa boa notícia para que a gente possa fazer a primeira barragem no Rio, né? A primeira represa de água para múltiplo usos, né? Para o uso primeiro humano, que é a prioridade. A gente tem que sempre lembrar disso. Qual é a prioridade da água doce? O seu uso é o ser humano, né? O consumo humano, né? Então, a prioridade das prioridades é o uso humano, mas também que ela possa ser usada também no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento de uma agricultura moderna, né? Não daquela irrigação antiga que você tem um baita desperdício de água, mas da irrigação que usa o gotejamento, que usa as novas técnicas de irrigação. Então, assim, foi um dia muito interessante, né? Eu acho que também nós vivemos lá uma coisa muito interessante, com a brigalhada política lá, desde que nós chegamos lá, já estão querendo disputar vaga de vereador, vaga de prefeito e assim por diante, quer usar o governador para disputa deles, e também foi bacana, porque a gente conversou com a população, né? Porque eu acho que nós devemos ajudar o Espírito Santo de norte a sul, extremo norte, extremo sul, região serrana do Espírito Santo. Nós precisamos ajudar o Espírito Santo para que o Espírito Santo consiga ter uma modernização na política, né? É muito comum você ver no município, acaba a eleição, eles continuam disputando a política, não para, é aquela corda esticada, isso atrapalha o município. O secretário Otaciano, que é um pouco filho da terra, fez esse chamamento lá, para dar, assim, um outro debate para o município fazer a disputa eleitoral. A disputa eleitoral é normal, é democrática, se tem 1, 2, 3, 4, 10 candidatos, não tem problema nenhum, mas acabou a eleição, precisa as pessoas poderem se reunir em torno dos objetivos do município. Depois disputa de novo na outra eleição, né? Até porque o Brasil tem um calendário eleitoral muito mal organizado, você acaba tendo eleição de 2 em 2 anos, que eu acho que não é o melhor caminho, mas é o que nós temos no Brasil. Então tem eleição de 2 em 2 anos. Agora, você não pode viver de eleição, porque quem vive de eleição não tem tempo para cuidar dos interesses maiores da população, principalmente da população mais sofrida, da população que tem menor renda, que tem menor instrução, e nós precisamos elevar o nível de instrução e de renda do nosso povo e da nossa gente mais sofrida. Eu acho que esse tem que ser um objetivo estratégico do Brasil, no sentido do seu desenvolvimento, incorporando o nosso povo e a nossa gente. Ok, agora voltando a falar da nossa TVTC, da Rede TC de Comunicação, o lançamento da TVTC formando com o jornal Tribuna do Cricaré, inclusive explorando as mídias sociais, a web. Como o senhor vê essa conquista, esse empreendimento em São Mateus? Olha, é sensacional, né? A nossa secretária de Comunicação, que está me acompanhando hoje, para minha alegria, Andréa Lopes, que é uma jornalista conceituada do nosso estado, tem mostrado, inclusive, para o nosso governo, para a nossa equipe de governo, sabe, o potencial desse mundo novo que nós estamos vivendo, né? Tem mostrado para nós lá do governo que nós temos que sair desse mundo analógico e evoluir na direção do mundo digital. Então, assim, vocês estão de parabéns, vocês estão aproveitando essa oportunidade, da mesma forma que vocês colocaram um ovo em pé quando descobriram que uma mídia organizada regionalmente, ela teria um papel forte em relação à mídia que é organizada na capital, e colocaram de pé o Tribuna do Cricaré, que é um sucesso, né? O jornal é um sucesso, passou esses anos todos fazendo um trabalho muito bacana. Da mesma forma que vocês conseguiram isso, vocês estão percebendo, como nós lá estamos dentro do governo, sob orientação e liderança da André e da turma lá do Prodeste, trabalhando essa coisa do mundo digital, aproximando o governo desse mundo digital para facilitar o seu contato, o seu diálogo com a sociedade, né? Agora mesmo nós lançamos um produto bacana lá, o nosso secretário de Transparência e Controle, o Marcelo Zenck, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso, lançou um produto fiscal cidadão que permite agora, sabe, o cidadão participar do controle da alocação do recurso público, denunciar a coisa errada que vê por aí afora, para que chegue ao conhecimento do governo. Então, assim, acho que vocês estão dando um passo importantíssimo, vocês estão de parabéns, né? Assim, o Márcio é um craque, né? Eu sou admirador do Márcio está aqui me ouvindo, mas se não tivesse, teria o mesmo elogio, né?
colocou esse negócio de pé, é um mineiro capixaba, né, sabe, jeito capixaba, incorporou a nossa vida aqui, então eu estou muito feliz, né, mudei a agenda, né, para estar aqui hoje. O Paulo Roberto, que é um cachoeirense, mas mateense, né, uma mistura danada aí. Paulo Roberto trabalhou muito para a mudança dessa agenda, que é nosso secretário da Casa Civil. Eu digo que ele é um filho de São Mateus, porque, na verdade, a atividade pública do Paulo Roberto foi desenvolvida aqui em São Mateus e não em Cachoeiro de Itapemirim, por mais que Cachoeiro seja a nossa capital secreta, né, na expressão do Rubem Braga. E Paulo trabalhou muito para que eu estivesse aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, sabe? Eu acho que vocês estão colocando de pé um produto bacana, vai dar certo, né? Evidentemente vocês vão aprender muito, vão tropeçar. Quem não tropeça, né? Meu pai, que eu tenho muita saudade dele, ele dizia, olha, só não tropeça, meu filho, quem não caminha, só não erra quem não faz, né? Quem bota a mão na massa, erra e acerta. Na vida, a única coisa que é proibida, dizia ele, né, é erro velho. Né? Erro velho você não pode repetir. Presta atenção no que os outros estão fazendo, porque erro que as pessoas já cometeram, você não tem direito de cometer. Erro novo não. Erro novo é próprio de quem está usando, está procurando o caminho, está procurando solução para as coisas, está saindo do quadradinho da vida. Todo mundo se acomoda muito no quadradinho da vida, mas eu sempre fiz desse jeito. Como? Sempre fiz desse jeito, está dando tudo errado. Nós não vamos fazer mais do mesmo que está dando errado, nós temos que fazer diferente. Vocês estão fazendo diferente aqui. Esse produto é um passo diferente. Vão acertar, vão errar, mas vão ter a nossa torcida. O nosso governo vai estar torcendo aí pelo sucesso de vocês, porque a gente precisa de uma comunicação diversificada, democratizada, né? Eu acho que quanto mais democratiza o processo de comunicação, de debate no nosso país, mais a gente fortalece a democracia como valor da sociedade, como valor universal. E é isso que nós precisamos. Ok, governador, enquanto o senhor ajusta aqui a posição que o pessoal da técnica está pedindo aqui para mim. Batendo aqui. Mas eu vou fazer o que o senhor faz na solenidade, já que o senhor lembrou aqui do nosso secretário da Casa Civil, Paulo Roberto, também da secretária Andréa Lopes, que está aqui conosco. Registrar a presença também do secretário estadual de Agricultura, Otaciano Neto, do prefeito Amadeu Boroto, do assessor Léo Nunes, né, também do Fred, o nosso fotógrafo, toda a equipe aqui presente. Com forte atuação na linha editorial comunitária construtivista, a TC, governador, já desenvolveu muitas jornadas frutíferas em períodos anteriores de governo do senhor, como o asfaltamento de importantes trechos rodoviários que fazem a ligação do noroeste capixaba e do leste de Minas, com as praias de Guriri e Conceição da Barra. Também a obtenção de terreno para a implantação do Fazenda Experimental de Agronomia do CEUNES, as obras de contenção da erosão marinha em Conceição da Barra, sendo apenas alguns exemplos. Mais recentemente, a destinação de recursos para a reestruturação do Hospital Maternidade São Mateus também resulta de ampla discussão e articulação social nas páginas da Tribuna do Cricaré. Como o senhor entende a obra social e econômica que se realiza agora pela rede TC de comunicações? Eu podia fazer uma brincadeira, né? Vocês fazem a pauta, eu tenho que arranjar o dinheiro para... Porque você foi falando das obras aí, mas assim, eu estou fazendo só brincadeira, eu acho que a gente não pode perder o bom humor. Eu acho espetacular, assim, é um trabalho bacana. E aí eu vou colocar um personagem aqui que eu acho que o Márcio vai ficar muito feliz. Eu acho que tem uma mão aí, além do Tribuna do Cricaré, tem uma mão de Dom Aldo, né? Que eu acho que foi uma inspiração para a Tribuna do Cricaré, para tantos bons movimentos no norte do estado, uma inspiração permanente para mim, né? Que sou amigo dele, sou admirador, né? Eu acho que um bispo marcante da vida do norte do estado, da vida da cidade de São Mateus, da vida do Espírito Santo. Quer dizer, eu quero registrar que eu sei que isso toca o coração do Márcio e das equipes que trabalharam com o Márcio ao longo do tempo. Então, assim, a pauta é uma pauta bacana, você pode ver, você vê como que esse jornal trabalhou, né, a ideia do trecho da vergonha. Do trecho da vergonha, nós fizemos a reestruturação do trecho que liga São Mateus à Nova Venécia. Aliás, um dos bons trechos restaurados no meu período de governo anterior. Quer dizer, uma obra importante, né? Estava lá parada no tempo, sem solução,
A primeira conversa com os técnicos é que não tinha solução, né? E nós acabamos dando solução, a solução está lá, uma solução técnica, bem estruturada, e mais do que isso, demos solução para a estrada. Para os telespectadores que não sabem, aquela estrada não era estadual, aquela estrada era uma estrada federal, né? Nós podemos falar assim, isso não é problema nosso, isso é problema do governo central, né? Essa não é nossa atitude. Hoje o Otaciano foi no Bom Dia Espírito Santo, cedo, para falar da barragem lá, que nós agora vamos terminar a obra com recursos do Tesouro Estadual, que era uma obra do governo federal com a Prefeitura de Pinheiros. Nós poderíamos falar, isso não é nosso, isso não é problema, dá de ombro como é comum no país, né? É evidente que a gente não tem meios para tudo, a gente tem recursos limitados, numa crise dessa os recursos não são limitados, são limitadíssimos, o cobertor não é curto, é curtíssimo, mas com senso de prioridade, né? Dá para ver o que é mais importante. A crise hídrica não esteve presente no debate eleitoral. Eu repito isso sempre. Eu fui a todos os debates eleitorais, participei de todos os debates, discutimos de tudo. Não tinha problema hídrico como pauta prioritária do Estado. Eu me elegi, antes de tomar posse, começou a faltar água no Estado, lá em Guarapari. Depois nós tivemos problemas em todo o território do Estado do Espírito Santo. Virou uma prioridade, então nós colocamos, nós colocamos no nosso radar como uma prioridade de governo. Olhamos aquela barragem e vimos ali, olha, vamos ter que dar solução. Eu fui ao governo federal, perguntar ao governo federal se eles tinham meio de aportar o resto do dinheiro. Falaram que não. Eu não vou brigar com o governo federal, ficar acusando ninguém. Isso não dá camisa a ninguém. Precisa arranjar solução. Se tem solução, vamos construir solução. Agora nós temos solução. Estamos abrindo o edital, espero que ganhe uma boa empresa, né, porque até disso a gente depende no Brasil, uma empresa que cumpra com as suas obrigações, para que a gente faça água, e aí vamos reservar a água para o consumo humano, é a prioridade 1, mas vamos reservar água também que vai poder servir para modernizar a agricultura do norte do estado. É uma agricultura que tem avançado muito na sua modernização, introduzido novas técnicas, novos produtos. A questão da pimenta aqui na região é um salto, né, que melhorou a vida de muitos produtores, mas nós precisamos ter a ideia da diversificação. Não pode depender só da pimenta, não pode depender só do café, não pode depender só do leite, não pode depender só do eucalipto, da madeira que vende. Tem que ter uma diversificação. Toda propriedade que tem um conjunto de produtos, que tem uma cesta de produtos, ela tem uma renda média melhor, porque quando um produto está mal, o outro está melhorzinho um pouco, e aí você acaba tendo uma renda média melhor e a vida no interior fica melhor. Isso é muito importante para estabilizar, do ponto de vista social, o nosso estado. E, governador, como está sendo possível trazer o Espírito Santo a bom termo, como é reconhecido nacionalmente, diante dessa crise, toda essa situação envolvendo política? Com muito trabalho, né? Muito trabalho, muita dedicação, não dormindo no ponto, se antecipando às questões, né? É comum no Brasil, e as pessoas acham que isso é comum só nos governos. Não, hoje eu falei para os empresários. É comum nos governos, é comum entre os empresários também. Ficar sempre empurrando a decisão para frente. Precisa melhorar a gestão de uma empresa? Espera um pouquinho, não, a situação pode melhorar no país, e aí eu não preciso tomar essas decisões, não preciso tirar uma pessoa que não está julgando bem naquela posição, coloco uma outra, né, e vou pagar 2 despesas para um serviço só. Isso é muito comum no Brasil, né? Nós precisamos nos antecipar. O que nós fizemos assim? Primeiro, a gente enxergou a crise nacional cedo. Aonde eu enxerguei a crise nacional? 2011, 2012. É lá que eu comecei a falar, escrever, debater. Eu estive aqui em São Mateus, debatendo a situação nacional, escrevi sobre a situação nacional, publiquei um livro, que uma parte dele trata do problema nacional, está tudo lá, mostrando que o país estava indo no caminho errado, que ia dar errado, né? Então a primeira coisa, assim, tinha um diagnóstico do que estava acontecendo no Brasil, mostrei que o Espírito Santo estava no caminho errado, que o Espírito Santo estava saindo do rumo, estava saindo do trilho, que as contas do Espírito Santo, elas estavam crescendo, as despesas do governo do Espírito Santo estavam crescendo desproporcionalmente em relação à receita. Cheguei a brincar, olha, cuidado, as despesas estão subindo pelo elevador, enquanto a receita está subindo pela escada. Esse troço não vai dar certo, né?
vai dar um desencontro, vai ter mais despesa do que receita. Então, assim, quando eu me elegi governador, eu me elegi com esse debate e com a clareza do que precisava ser feito. E passei a fazer. Não fiz depois de tomar posse. Fui conversar com a Assembleia Legislativa anterior ao meu mandato, pedi ela para não votar o orçamento. Falei, esse orçamento está errado. Nós não podemos votar esse orçamento, está superestimada a receita. Para o telespectador entender, quando você superestima a receita, você acha que você vai ter mais dinheiro do que vai ter na prática. É isso. E aí nós refizemos as contas, a Assembleia me ajudou, me apoiou, entendeu os meus argumentos, permitiu que a gente reestimasse a receita, e aí eu tive que conversar com as partes, porque o governador não decide sozinho, eu preciso conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, eu preciso conversar com o presidente da Assembleia, eu preciso conversar com o presidente do Tribunal de Contas, eu preciso conversar com o chefe do Ministério Público Estadual, com o chefe da Defensoria Pública, porque todos eles têm orçamentos próprios. Sim. Se eu mexer só no meu, a conta também não fecha. E aí eu tive que conversar um por um, e olha que luta dura, porque era uma época que tinham feito muita propaganda, que o Brasil estava bombando, que o Espírito Santo tinha bilhões em caixas, essa coisa. Eu tive que mostrar que a realidade não era essa. E graças a Deus eles confiaram em mim. Né? Assim, eu acho que eu tenho um capital aí de confiança, que eles confiaram em mim. Eu acho que alguns até, não tendo tanta certeza do rumo que eu estava dando, tinha muita confiança na minha capacidade de administrar o Estado. E aí me deram carta branca, me deram um sinal verde, eu pude reorganizar o orçamento do Estado, sabe? E refiz o orçamento com base na realidade do Brasil, que estava numa crise desde 2011, 2012, e do Espírito Santo, que estava num desencontro de receita e despesa que foi se agravando muito em 2012, 2013 e 2014. Então eu pude buscar um reajuste. Você pergunta assim, quem fez isso no Brasil? 27 estados, um fez, o Espírito Santo. Isso é que nos diferencia hoje. É isso que nos diferencia hoje. Rio fez isso? Não fez, não consegue pagar a folha de pagamento. Sabe? Minas Gerais, aqui que está aqui atrás da gente, fez isso? Não fez, não está conseguindo pagar a folha de pagamento, né? Dos seus professores, dos seus policiais e assim por diante. Não está conseguindo, sabe? E nós tomamos atitude na frente. Essa semana, o professor Marcos Lisboa, que é um dos economistas mais importantes do país, fez um elogio ao trabalho do nosso governo, fez um elogio aos capixabas nesse caminho que nós seguimos. Isso é uma coisa muito boa. É bom porque nos fortalece na ação, mas é melhor ainda porque divulga o Espírito Santo. Nós precisamos divulgar o Espírito Santo. Você imagina quando o Espírito Santo, esses dias agora, a Ana Maria Braga mostrou as montanhas capixabas. Quando a Ana Maria Braga também mostrar Guriri, quando mostrar, sabe, essas praias do norte do estado do Espírito Santo, as belezas naturais do Espírito Santo, esse povo maravilhoso que nós temos, eu acho que nós vamos ter um lugar de destaque no Brasil. Vamos bombar. É isso aí, falou como os meninos. Nós vamos bombar. Então, assim, é isso que nos deu esse rumo. Né? Não tem arrogância nossa, não tem salto alto, nós não achamos que vencemos essa briga ainda, sabe? É dia a dia tomando conta, eu estava falando para o prefeito Boroto agora, vindo para cá, é dia a dia tomando conta, cada dia a sua agonia, como o povo fala, né? Mas eu estou aí muito fortalecido, né? Já passamos 2015, chegamos no último dia de 2015, eu olhei para trás e falei assim, quem nós estamos devendo? Ninguém. Ninguém. Zero de dívida, passando de 2015 para 2016, sabe? O Estado que tinha feito 1 bilhão aproximadamente de déficit no ano anterior, fez um saldinho até de 200 milhões na passagem do ano. Então, assim, mudamos vertiginosamente a nossa realidade. Vamos ter que atravessar 2016. Infelizmente, o Brasil está nessa contingência que nós estamos vivendo, uma crise de doer inclusive a alma da gente, de brasileiro, de ver o país retrocedendo, essa coisa toda, sabe? Mas nós temos que atravessar a crise, o nevoeiro é espesso, nós não estamos vendo o outro lado ainda, mas nós precisamos atravessar e atravessar organizadamente. Deus tem nos ajudado, eu tenho que agradecer, e eu peço a Deus que continue nos ajudando, os capixabas que continuem nos ajudando, torcendo pelo sucesso da gente, como eu vejo tudo quanto é lugar, orando pelo nosso trabalho, aqueles que têm fé, para que a gente consiga continuar trilhando esse caminho. Daqui a pouco essa crise acaba também, a gente sai da crise, o que nós precisamos é sair organizados para que a gente possa ser beneficiários do momento pós-crise, que aí vai aparecer muita oportunidade para o Espírito Santo, para o Brasil, para o Espírito Santo, para o norte do Espírito Santo, para São Mateus, que já mudou muito a sua fisionomia nesses últimos anos, gente.
São Mateus é assim, quem te viu e quem te vê, né? Uma virada, hoje um provedor de serviços, hoje, sabe, um polo automotivo, hoje um polo educacional, um polo de saúde, quer dizer, é uma nova realidade. Nós precisamos cuidar disso para que daqui a um ano esteja melhor, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, né? São Mateus, o Norte, o Espírito Santo, e se Deus quiser a gente, de certa forma, motivar e mobilizar o Brasil nessa direção e eu acho que nós brasileiros vamos conseguir isso. Ok, governador, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de fazer, o senhor falou da crise hídrica, tem uma pergunta bastante interessante também nesse sentido. Diante das adversidades climáticas que todos nós estamos vendo ocorrer e atingindo inclusive o território capixaba, além dos problemas advindos do acidente, né, na Samarco, quais são as lições e os desafios do governo do Estado, do senhor enquanto gestor? Vamos assim por partes. Primeiro, a questão da Samarco. Nós conseguimos produzir um termo de compromisso que envolve a Samarco, a Vale e a BHP. Esse termo de compromisso foi assinado pelo governo do Espírito Santo, de Minas e o governo federal, nós entregamos para a Justiça. Se a Justiça homologar, eu acho que nós vamos criar um caminho para recuperar o entorno de Mariana e recuperar o doce. Recuperar o doce não para ficar igual estava na época do acidente, porque ele já estava mal, né? Importante dizer isso, tem que ser honesto para dizer isso. Recuperar o doce para ser muito melhor do que ele estava. Então, assim, essa é a primeira questão. Segunda questão que você toca, crise hídrica. O Tassiano tem falado, assim, nós precisamos nos preparar para isso. Os eventos climáticos extremos, eles estão agora acontecendo um atrás do outro. Quer dizer, 2013 para 2014, nós tivemos um estado debaixo d'água, literalmente, né? O Brasil, os capixabas, todos se mobilizaram, porque o Espírito Santo estava debaixo d'água, né? Quer dizer, 12 meses depois, 13 meses depois, nós estávamos em seca. Nós estávamos com água faltando em Guarapari. Depois, o rio Itapimirim perdeu vazão. Depois, o rio Beneventes perdeu vazão. Beneventes é o que abastece toda aquela região onde está Guarapari, onde está Anchieta, onde está Piúma. Depois, o Jucu perdeu vazão, que abastece a Grande Vitória. O Santa Maria perdeu vazão, sabe? O Doce perdeu vazão, os rios do norte perderam vazão, a gente assistiu aqui isso, uma coisa dramática, né? Então, assim, é guardar isso na cabeça. Os eventos extremos no clima, eles estão acontecendo um atrás do outro. Então, assim, nós precisamos ter isso na cabeça e aí precisamos fazer a coisa certa. O que é a coisa certa? Cuidar das nascentes, recuperar, conservar nascentes, cuidar da cobertura florestal, porque não adianta ter chuva se não tiver cobertura florestal. O que leva a água para o subsolo é cobertura florestal. Quando não tem cobertura florestal, a água bate no solo, carrega as coisas e vai assoreando os rios. Como nós estamos vendo aqui o nosso lindo rio em São Mateus, assoreado. Mas não é um caso isolado, todos no Brasil assoreados, porque não tem cobertura florestal, porque a ocupação foi feita de uma maneira errada no passado, não adianta criticar, o que nós precisamos hoje é corrigir. Então, assim, é assim que nós vamos enfrentando. Nós temos um programa maravilhoso no governo chamado Reflorestar, que nasceu lá no meu primeiro governo, quando nós criamos o Fundágua com dinheirinho dos royalties, né? Hoje nós temos dinheiro para fazer esse programa, que é um programa para plantar árvores em áreas estratégicas, recuperar nascentes. Eu fui lá no Caparaó na semana passada, nós fizemos um trabalho com jovens estudantes, plantamos 3.000 árvores num dia, numa área estratégica do Caparaó. Vocês sabem que o Caparaó é uma caixa d'água de Minas, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Quer dizer, um trabalho muito bonito. Nós temos que fazer isso no estado inteiro e o governo está muito mobilizado. Nós temos um comitê hídrico cuidando dessa questão, nós estamos muito mobilizados. Temos que avançar na coleta de água, no tratamento de água, na coleta de esgoto, no tratamento de esgoto. Tem um trabalho grande para fazer no estado inteiro e no Brasil inteiro, né? Quais são as tarefas do governo? Muitas, né? Nós precisamos manter a casa arrumada, nós precisamos atrair investimento privado para o Espírito Santo. Eu estou ralando muito, mesmo na época da crise, eu estou de porta aberta conversando com todos os empreendedores nacionais que têm interesse no Espírito Santo, os internacionais. Trouxe o Zé Carlinhos, que é diplomata, para somar na minha equipe, para a gente abrir portas de diálogo com empreendedores internacionais. Nós precisamos trazer empreendedores que tenham negócios sustentáveis do ponto de vista ambiental, para gerar emprego, gerar renda, gerar crescimento econômico, para que a gente possa fazer desenvolvimento social no estado do Espírito Santo. Então tem muito trabalho, né? Nesse trabalho
duro, nós estamos colocando projetinhos bacanas de pé. Eu queria citar só 3 deles, né? Que o cara fala assim, na época de crise, só cuida do caixa. Não, estamos cuidando do caixa, mas estamos inovando. Colocamos de pé a Escola Viva, né? Já está espalhando a Escola Viva pelo Estado do Espírito Santo, uma escola em tempo integral, uma renovação, eu diria assim, uma revolução educacional, né? Uma escola que pensa o trabalho de um projeto de vida para os nossos jovens, né? Isso é bacana demais. Nós estamos colocando de pé um projeto que vai estar presente aqui em São Mateus, chamado Ocupação Social. Projeto bacana que dialoga com jovens que não estão na escola, que não estão no trabalho, que não estão procurando a escola, que não estão procurando emprego, né? Os neném, né? E nós estamos com esse projeto, o Evaldo Martinelli está saindo do governo agora, mas deixando o projeto muito bem estruturado, nós vamos dar continuidade ao projeto. E um terceiro projeto importante é o choque gerencial que nós estamos dando na saúde, importantíssimo em termos de reorganizar a contraprestação de serviço na saúde. Eu fui buscar um engenheiro de produção, um homem de gestão para administrar a Secretaria de Saúde. Não é uma tarefa fácil. Se saúde fosse uma tarefa fácil, estaria resolvida em algum canto do Brasil. Não está. Eu quero dizer isso aqui aos telespectadores, mas nós queremos, não é resolver, não é ter uma palavra definitiva, mas nós queremos avançar no trabalho de contraprestação de serviço. Temos avançado muito e eu queria citar um programinha da saúde que toca a alma das pessoas, que é o 21 dias. Né? 21 dias é a gente mostrar que a saúde, que todo mundo pensa que a saúde se encontra na farmácia, lá no remédio, se encontra na unidade de saúde, no médico, no enfermeiro. É mostrar para as pessoas que uma parte da saúde não depende nem da farmácia, nem do enfermeiro, nem do médico, nem da unidade de saúde, nem do hospital, depende da gente mesmo. Depende da forma que a gente tem a vida com os filhos da gente, com a mulher da gente, né, com o marido da gente, com a vida familiar, né? Depende do exercício, né? Da malhadinha que a gente precisa dar, né? Pelo menos 3 vezes por semana, se puder mais, né, André? É melhor, né? André vai mais, né? Verdade. O Tassiano está precisando entrar nessa linha, né? Paulo Roberto está aí precisando também um pouquinho, né? Então, enfim, precisamos malhar, precisamos ter uma rotina de fazer exercício. Isso é muito importante para a vida saudável, né? E precisamos ter cuidado com a alimentação, né? Quer dizer, essa coisa de que o peixe, não é só o peixe que morre pela boca, é duro falar isso, mas a gente tem que ter cuidado com a alimentação. O brasileiro come sal demais, em excesso, né? E aí nós precisamos de um padrão de vida saudável. 21 dias é isso. É porque você testa em 21 dias, se você se acostumar em 21 dias, você zarpa para frente e vira uma rotina normal da sua vida. Eu, numa semana que eu não faço exercício, que eu não dou minha corrida, que eu não faço bicicleta, sabe? Eu sinto falta, assim, porque eu me acostumei ao longo do tempo. Eu fui desportista, depois parei, é muito comum isso. Fui jogador de handebol, da seleção capixaba de handebol, depois eu dei uma parada, mas depois eu voltei e criei o hábito de fazer o exercício. Então, assim, eu estou te falando assim, tem muitos desafios, nós estamos cuidando da economia do Estado, estamos cuidando do caixa do Estado, da organização do caixa, mas nós estamos colocando projetos inovadores de pé, que Deus nos ajude e que a gente possa seguir em frente. Então, é sempre uma aula, sempre uma satisfação, né, ter as informações do governo, conversando com o governador Paulo Artung, mas nós precisamos encerrar aqui nossa entrevista e informar que o senhor vai estar com a gente daqui a pouquinho lá no coquetel, né, de apresentação ao mercado de São Mateus, mas essa é a primeira de muitas entrevistas que esperamos tê-lo aqui com a gente e sempre dando essas notícias para os capixabas aqui de São Mateus e todo o norte do estado e agora do mundo, né? Por meio da web, na nossa TV TC. E em nome dos nossos diretores, colaboradores aqui da Rede TC de Comunicações, agradecemos a presença do senhor aqui em nossos estúdios e uma satisfação muito grande. Já de pronto, queremos convidá-lo para estar aqui em outras oportunidades. Beleza, sucesso, parabéns a todos. O Jornal da TV TC volta depois do intervalo.
A Amazônia é um ecossistema incrivelmente complexo e delicado. A floresta abriga mais espécies do que qualquer outro lugar do planeta e é essencial para combater as mudanças climáticas. Mas ela enfrenta uma grave crise. Plantas, animais e povos indígenas estão sendo brutalmente afetados. Onde antes existia vida abundante, agora a floresta morre lentamente. Como? Madeireiros encontraram várias formas de burlar o sistema de controle. Madeira de áreas protegidas ou sem autorização e extrair um volume maior que o permitido, eles estão roubando a Amazônia. Esses madeireiros manipulam o sistema de controle e legalizam a madeira retirada ilegalmente de áreas sem autorização com documentos oficiais. O sistema de controle do governo, que deveria prevenir isso, na verdade está sendo usado para legitimar essa fraude. Grande parte dessa madeira é vendida ao redor do mundo. A madeira legalizada que sai da Amazônia garante a circulação de dinheiro, alimentando ainda mais o desmatamento. Esse ciclo de destruição tem que acabar. Junte-se a nós. Visite chegademadeirailegal.org.br. Idoso passa mal ao reagir a um assalto em São Mateus. A repórter Paloma Tomás tem as informações. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é um idoso de 70 anos. Ele desembarcava da caminhonete em frente à casa onde mora quando foi surpreendido por um homem que estava armado. Ele anunciou o assalto e partiu para cima da vítima, que reagiu. O assaltante efetuou um disparo em direção ao idoso, porém não o atingiu. Após o ocorrido, ele fugiu e até o momento não foi localizado. A vítima ficou em estado de choque e precisou ser levada para o Hospital Roberto Silvares, pois estava com dores nas pernas. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. Obrigado, Paloma. E se você procura emprego, fique atento às oportunidades do Cine de São Mateus. O Cine tem vagas para acabador de mármore e granito, assistente administrativo, agente de microcrédito, ajudante de padeiro, auxiliar de serviços gerais, depiladora, cabeleireiro, esteticista, manicure, trabalhador rural e vendedor interno. O Cine de São Mateus fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro. O telefone de contato é o 3763-2706. Aumento na transmissão do vírus HIV preocupa Parlamento Capixaba. Um representante dos pacientes relatou aos deputados da Comissão de Saúde as dificuldades nos serviços disponibilizados para tratamento. A Comissão de Saúde recebeu representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. Em pauta, o crescimento nos índices de transmissão da doença e as dificuldades no serviço disponível para os pacientes. Serviços superlotados e com poucos profissionais de infectologia. Então essa é uma das preocupações que nós temos, né? E por isso estávamos aqui hoje, reivindicando serviços qualificados, com equipe multidisciplinar, de que forma que ela possa dar um atendimento que atenda a demanda das pessoas que vivem com HIV/AIDS e com qualidade nesse atendimento. Também em destaque a necessidade de um trabalho de prevenção para a população jovem. É extremamente necessário entrarmos nos espaços escolares onde estão os jovens de 13 a 29 anos e adolescentes, para que a gente fale de sexualidade. A gente precisa falar porque devido a uma bancada fundamentalista, né, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, essas bancadas recentemente nos planos municipais de educação estaduais retirar essa questão de gênero, diversidade sexual, sexualidade desses planos. E enquanto a gente não fala, não aborda esses temas dentro da escola, a mídia, as músicas, as novelas estão aí de forma a incentivar a sexualidade, ao impulso sexual nesses adolescentes. E a gente precisa entrar nesses espaços, não de forma a fazer apologia à prática sexual, mas orientar de que forma tem que ser feito para evitar não só as doenças sexualmente transmissíveis, mas a gravidez na adolescência. O Dari Sérgio é um batalhador, ele é um portador de HIV e nem por isso ele se esconde, ele se expõe, ele tem sido missionário
na prevenção dessa doença. E você vai ver no próximo bloco, atenção à saúde dos olhos. O oftalmologista orienta a procura de profissional autorizado para indicar lentes de contato. Olá, agora aqui na NGT você tem 2 exibições do show business para você aprender com os empreendedores a fazer negócios mesmo no período da crise. Toda quinta e todo sábado. Quintas-feiras às 8 da noite e sábado às 9 da noite. Até lá! Quinta-feira, às 10h30 da noite, aqui pela NGT, o Show e Roda está na temporada Pé na Areia, ó. E cada atração que estamos reservando para você, confira! Tem o quadro Adrenalama e ainda tem muito mais. Te espero na quinta-feira, às 10h30 da noite. Não vai perder, hein? E você também pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem ou mande vídeos sobre algum acontecimento na sua rua, na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal. Acesse www.tvtc.com.br e clique em TC Nauta. É a TVTC interagindo com você. Saúde dos olhos. Embora haja muitas opções de lentes de contato dos mais diversos materiais e parâmetros, somente o oftalmologista está capacitado a indicar a melhor para cada paciente. O oftalmologista Rodrigo Dias Castro alerta que o grau de erro refrativo não é o único parâmetro importante de uma lente de contato. A lente de contato ela é um corpo estranho para aquele olho. Então, a gente, para evitar alguns riscos, como algumas lesões da córnea, algumas outras alterações que podem ocasionar, como, por exemplo, a diminuição da oxigenação da córnea, é importante a gente fazer uma boa adaptação de lente de contato, que é um ato médico. As lentes de contato, elas são indicadas para algumas doenças, como ceratocone, que no caso nós temos as lentes rígidas para fazer uma boa adaptação, e nas ametropias diversas, miopia, hipermetropia, astigmatismo, a gente pode corrigir todas essas ametropias com lente de contato e inclusive as lentes de contato elas são utilizadas para fins estéticos também, que são as lentes coloridas, que hoje em dia a gente tem uma variação com os materiais novos, lentes cada vez mais modernas, ajudando a adaptação de lente de contato, diminuindo cada vez mais os riscos pelos usuários de lente. O especialista diz que algumas lentes apresentam desenhos característicos e várias curvaturas. Portanto, é necessário que o profissional tenha conhecimento e treinamento específico na área. O ideal é o paciente passar pela consulta oftalmológica completa. O oftalmologista, nós vamos avaliar cada caso, verificar se o paciente pode fazer uso da lente de contato ou não. Se for contraindicado, a gente já não prescreve a lente de contato para ele não ter problemas futuros. E se for bem indicado, nós vamos fazer alguns exames, ver a curvatura da córnea, ver se o olho dele permite o uso de uma lente de contato. Tem que ter o cuidado do paciente também em casa na conservação da lente de contato. Primeiro passo é a higiene das mãos. Todo paciente usuário tem que lavar bem as mãos na manipulação das lentes, tanto para retirá-las quanto para colocá-las dentro do olho. Após a higiene das mãos, a gente tem que ter o cuidado também de conservação, usar os produtos corretos indicados pelo oftalmologista, fazer a armazenagem correta e a limpeza correta das lentes, para também conseguir ter um uso prolongado dessas lentes e não causar nenhuma outra complicação mais grave. Dr. Rodrigo lembra que a lente de contato altera a fisiologia da córnea, já que quando é colocada no olho, o processo de adaptação é contínuo e dinâmico e só acaba quando a pessoa deixa de usá-la. As lentes de contato elas estão cada vez mais em estudo, principalmente as lentes rígidas usadas para o ceratocônico, para a gente
ter uma boa visão nesses casos em pacientes que não conseguem usar os óculos ou mesmo o óculos não dá uma boa visão. Então nós temos as lentes rígidas que estão se modernizando cada vez mais, com materiais mais permitindo uma maior oxigenação para a córnea e facilitando uma adaptação melhor para esses pacientes. E nas lentes gelatinosas, nós também, a mudança maior é no tipo do material. Materiais cada vez sendo descobertos, que permitindo uma oxigenação cada vez melhor. Uma vez que o grande problema da lente de contato, que é um corpo estranho, e ela atrapalha um pouco a oxigenação da córnea. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quinta-feira de sol e aumento de nuvens de manhã. Estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Jaguaré também há previsão de chuva, mínima de 22 e máxima de 31 graus. E a alta temporada foi embora, mas Guriri ainda tem a presença de banhistas. O clima tranquilo deste início de outono é um atrativo a mais para quem se encanta com as particularidades do balneário. Quem for em Guriri nesse período vai encontrar uma praia tranquila e com poucos banhistas. Para alguns, esse é um ótimo momento para curtir as belezas do local. O verão acabou e a badalação também, e é nesse período que muitos turistas aproveitam para curtir a tranquilidade do balneário de Guriri. É o caso da Maristela Teodoro. Maristela, nesse período o balneário fica melhor? Com certeza, muito bom. A gente fica mais tranquila, né? Um lugar gostoso, você curte melhor, por não ter tanta gente, né? A mineira está em Guriri há 15 dias. Ela veio por causa da filha que mora no local há alguns anos, mas, segundo ela, é encantada pelo balneário e sempre que pode vem para cá. Inclusive, pretende vir morar aqui um dia. A dona de casa aponta as principais diferenças entre Guriri e Belo Horizonte, onde ela mora. Onde eu moro é um lugar assim, tem as coisas, mas não tão perto quanto aqui em Guriri. Tem várias farmácias. E as ruas são tudo retinha, né? Então é um lugar assim bem bom para você quer fazer uma compra, você vai ali pertinho, a padaria pertinho, tudo tem aquela facilidade. Minha família que eu venho, eles têm carro, nem uso carro, é tudo de bicicleta. Então tem aquela facilidade, aquela bicicleta aqui. No meu caso lá não tem, porque as ruas lá não é retinho, né? Então tem mais dificuldade para andar com a bicicleta. Eu acho isso aqui muito interessante também. E ela gosta tanto daqui que nem o tempo nublado atrapalha a ida à praia. A chuva aqui ela é imprevista. Quando você pensa que vai vir um chovão, aí ela passa. Realmente ela vem aqui chuvão, mas aí rapidinho ela passa e a gente não deixa de não curtir não. Só curte quem é preguiçoso, que tem medo de tomar as gotinhas de chuva, né? Mas quem não tem é muito bom. Mineiro, então se esbalda aqui. Ah, com certeza. Pode vir para cá que aqui é bom. Muito gostoso. Maristela ressalta que para Guriri ficar perfeito, é necessário melhorar 2 aspectos: poças de água e lixo nas ruas. O que eu achei ruim aqui, realmente, são 2 coisas. As águas que ficam paradas nas ruas. Que tem lugar que a gente tem até aquela dificuldade para atravessar a rua. Assim, dificuldade não, nem dá para atravessar. E agora com esse negócio de dengue, essas doenças, eu acho que é muito perigoso. Além de fazer a cidade ficar feia, porque você passa, tá aquele mau cheiro e os lixos jogados na rua. Que na verdade, nem sei se é culpa de prefeito, de quem é. Eu acho também dos turistas, que põem os lixos na rua e esquece que o urubu vai lá e fazer aquela bagunça. Se a gente gosta do lugar, a gente tem que ter aquele cuidado, né? De preservar o lugar. E o Jornal da TVTC fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso portal www.tvtc.com.br. TVTC, a televisão da gente. Uma boa noite para você.